Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor e nesse tutorial eu vou ensinar brevemente como utilizar o Google Formulário na elaboração de uma atividade gamificada. Nesse tipo de atividade, alguns dos elementos de jogos, como por exemplo desafios, trajetórias, feedback, pontos e evolução por barra de progresso, podem ser explorados para deixarem a atividade mais engajadora, leve, interessante e assim a gente consegue atingir o nosso objetivo, que é a aprendizagem. Para você elaborar uma atividade gamificada é muito simples, mas é importante que haja um planejamento, porque esse tipo de atividade exige que diferentes respostas dos alunos o leve para diferentes trajetórias, e essas trajetórias são construídas na base de conexão entre diferentes sessões. Ao abrir o Google Formulário, você se deparar com esta tela. No topo, você pode inserir o título da sua atividade, que nesse caso eu vou considerar uma aventura pela atmosfera terrestre. Observe que embaixo nós temos o campo de descrição do formulário. Aproveite esse espaço para você inserir uma pequena história. Isso ajuda a engajar o aluno e ele gosta de se sentir parte de um contexto. Portanto, insira aqui a sua história. Aproveitando a pergunta que se encontra no formulário, é importante ressaltar que a conexão entre sessões acontece apenas entre dois tipos, múltipla escolha ou lista suspensa. Nesse caso, vamos utilizar o tipo de pergunta múltipla escolha. E a primeira questão que eu coloco para o aluno é: e aí, você está preparado para esta jornada? Em seguida, eu coloco duas opções para ele: sim e não. Eu ainda quero entender como a atividade funciona. Devo ressaltar que o campo obrigatório deve sempre estar ativado. Isso impede que o aluno siga pela sua atividade gamificada e assim toda a magia não será quebrada. Agora nós precisamos inserir duas novas sessões, porque essas sessões elas serão ligadas com as duas alternativas que você colocou para o seu aluno. Para inserir uma nova sessão, venha até a barra lateral, na última opção, adicionar sessão. Clique. A sessão 2 será iniciada e ela será um link com a primeira alternativa. Se o aluno marcou que sim, isso quer dizer que ele está preparado para a jornada. Então, deixe aqui uma mensagem para ele, como por exemplo: muito bem, em breve você encontrará muitos desafios e preciso da sua ajuda. Em seguida, crie uma nova sessão para que essa sessão seja conectada com a segunda alternativa. Adicionar sessão e a sessão 3 será adicionada. Esta sessão precisa ter uma mensagem de um retorno para o aluno contendo todas as orientações de como a atividade vai acontecer. Lembre-se que esta é a situação que eu estou criando para o meu tipo de atividade. Orientações. Escreva aqui as orientações da sua atividade. Pronto. Dependendo da escolha do aluno, ele será direcionado para diferentes sessões. Para que eu consiga fazer esse direcionamento, esse link, é importante que você volte na pergunta e busque os 3 pontinhos marcados do lado de obrigatório. Clique e ative ir para a sessão com base na resposta. Pronto. Observe que duas opções apareceram do lado de cada uma das alternativas. A alternativa sim precisa mudar a opção de sessão para a sessão 2. Muito bem. E a alternativa não, eu ainda quero entender como a atividade funciona, você precisa mudar e direcionar o aluno para as orientações da sua atividade. Feito isso, nós podemos testar a nossa atividade para saber se tudo que fizemos até agora está funcionando. Basta você seguir até a opção visualizar, esse link se encontra no canto superior da nossa tela, e clicar. Observe que você será direcionado para a opção de visualização. Aqui nós temos o título, a história que você pode inserir e a primeira pergunta. E aí, você está preparado? Se o aluno optar pela segunda opção, não, eu ainda quero entender como a atividade funciona, ele será direcionado para a seção de orientações. Se o aluno clicar na opção sim, ele vai continuar a nossa atividade. Muito bem, em breve você encontrará muitos desafios. Pronto, agora que nós já fizemos os testes e percebemos que a nossa atividade está funcionando, nós podemos fechar o modo visualização e voltar para o nosso formulário Google.
Debaixo da seção 3, eu vou criar a seção 4. Esta seção representará o meu desafio 1. Dentro dessa seção, eu vou inserir uma pergunta de múltipla escolha. Quantas são as camadas da atmosfera? Em seguida, eu preciso colocar as minhas possíveis alternativas. Alternativa A, uma camada. Alternativa B, 2 camadas. E a alternativa C, 5 camadas. Em seguida, eu preciso criar 2 novas seções. A seção 5 vai representar o caminho que o aluno vai seguir após ele acertar o teste. E a seção 6 vai representar um feedback dizendo que ele errou, que ele precisa voltar e tentar novamente. Então, na seção 5, eu coloco um feedback positivo. Muito bem. Você acertou o nosso primeiro desafio. E na seção 6, o feedback de que ele precisa voltar e tentar novamente. Não foi desta vez. Volte e tente novamente. Agora, da mesma forma como nós vinculamos as alternativas da primeira pergunta com as seções 2 e 3, faremos aqui na seção 4. Vá até a questão, procure pelos 3 pontos, ir para a seção com base na resposta e a resposta correta você direciona para a seção de feedback positivo. E as respostas incorretas você vai direcionar para a seção de feedback de que ele precisa voltar e tentar novamente. Agora, uma observação importante. Essa seção 4 ela precisa estar vinculada com a seção 2. Portanto, debaixo da seção 2, mude aqui a opção continuar para a próxima seção? Não. Ela precisa mudar e continuar para a seção 4. Isso significa que após a seção 2, o aluno será direcionado automaticamente para a seção 4. Imaginemos que esse desafio seja o último, e então, quando ele acertar, o formulário precisa ser encerrado. Então, eu vou criar uma 7ª sessão, que será a sessão de encerramento. Clique na opção Adicionar uma nova sessão, a 7ª sessão será inserida, e você pode colocar um título. Parabéns! Você respondeu todos os desafios. Clique no botão abaixo para enviar suas respostas. Em seguida, precisamos voltar para a seção 5 e direcionar o caminho, a trajetória do aluno desta sessão para a sessão de encerramento. Parabéns! Não podemos esquecer de uma informação importante. A seção 6 representa o feedback para o aluno de que ele precisa voltar ao desafio e tentar novamente porque ele errou. Portanto, embaixo da seção, mude o caminho do aluno e faça com que ele volte até a seção do desafio, a 4ª. Pronto! Agora o nosso formulário está completo. E mais uma vez, nós podemos testá-lo clicando no olhinho Visualizar. Abrindo a janela de visualização, nós encontramos o título do formulário, a história e a primeira pergunta. E aí, você está preparado? Se o aluno marcar a opção sim, ele vai para a seção. Muito bem, em breve você encontrará novos desafios. Clicando em próximo, ele será direcionado para aquela seção do desafio. Quantas são as camadas da atmosfera? Vou marcar aqui a resposta correta. E aqui, esta alternativa está vinculada à seção do feedback positivo. Muito bem. Você acertou o nosso desafio. Clique em próxima para continuar. Lembre-se que para o vídeo não ficar muito longo, eu fiz apenas um desafio e esse desafio já vai encerrar o meu formulário. Ao clicar em próximo, o aluno será direcionado para a seção 7. Você respondeu todos os desafios. Clique no botão abaixo para enviar as respostas. E pronto, o aluno acabou cumprindo a sua atividade gamificada. Se o aluno escolher a segunda opção, que ele não está preparado, ele quer mais informações sobre a atividade, esta alternativa está vinculada àquela seção de orientações. A partir daqui, após ler a orientação de como a atividade vai funcionar, clicando em próximo, o aluno vai encontrar já o primeiro desafio. Se o aluno marcar uma alternativa incorreta, ele será direcionado para a seção de um feedback. Ups, não foi dessa vez. Volte e tente novamente. Ao clicar em próxima, ele volta para a pergunta do desafio e tenta mais uma vez, até ele conseguir cumprir toda a trajetória e chegar no final da nossa atividade gamificada.
Para finalizar, eu trago o exemplo de uma atividade gamificada que eu montei para os meus alunos, uma aventura pela Montanha Summit. Observe que na primeira sessão eu tenho o título da minha atividade e aquela pequena história que eu comentei com vocês durante todo esse tutorial. Observe também que eu utilizo meu Bitmoji para dar um maior engajamento, uma maior ludicidade para a minha atividade. Na barra lateral, basta você clicar na quarta opção de adicionar imagem. Mas, em resumo, a atividade funciona da seguinte maneira. O aluno chega até o vilarejo Cliff, onde ele encontra as orientações do que precisa ser feito. Essas orientações, quem passa para o aluno é o grande responsável, o líder do vilarejo. Se o aluno acertar a resposta, ele segue adiante. Caso contrário, ele é direcionado para um próximo vilarejo onde ele vai encontrar um feedback do que ele errou naquela pergunta. Em seguida, continuando a sua trajetória na atividade, o estudante encontra o segundo vilarejo. Nesse vilarejo, o aluno vai encontrar as orientações e o desafio proposto pelo líder do vilarejo, que no caso, a história conta que é uma fada. Se o aluno acertar, ele é direcionado para o próximo. Caso contrário, ele vai encontrar uma certa tribo que vai passar para ele as orientações, dando feedback do que ele acertou ou do que ele errou. No caso, a tribo dos centauros. Em seguida, continuando pela trilha, o aluno encontra o último dos seus desafios, o Planalto Rock Trail, onde aqui ele vai encontrar um desafio proposto pela Medusa. Caso o aluno acerte, ele vai chegar ao seu destino final, que é a Montanha Summit. Nessa montanha, o estudante ajudou o nosso personagem a encontrar os seus pais. Aqui, os pais premiam o aluno por meio de uma badge, uma insígnia, que em questão foi a insígnia da Terra. Observe que na história, eu deixo claro para o aluno que nas próximas atividades ele vai receber novas insígnias, que ao juntar todas, ele receberá uma bonificação do seu professor. Por fim, eu peço que o aluno coloque para mim qual foi a sua experiência com essa atividade. Finalizo agradecendo a sua participação. Espero que você tenha gostado, aproveite a sua imaginação e crie sua própria atividade gamificada. Até a próxima!